queridos irmãos. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, a essa ferramenta que o Senhor me deu instrução para usar em favor da palavra dele, porque ele tem mensagem a entregar ao povo dele. Eu estou aqui humildemente como voz, como boca de Deus, para trazer uma palavra para a sua vida. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Daniele Martins. Seja bem-vindo ao meu novo canal e vamos analisar hoje o segundo capítulo do livro do profeta Jonas. Esse profeta incrível, que tem aqui revelações maravilhosas para a nossa vida. No capítulo 1, nós vimos que ele estava fugindo e ele se esconde no barco, indo para uma outra direção, e nós vimos as consequências que isso teve. Mas hoje nós vamos dar continuidade, saber o que aconteceu assim que os marinheiros lançaram Jonas ao mar. Vamos ler? Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha aqui, o likezinho aqui embaixo, tá bom? E ative o sininho para receber novas notificações. O like, que é o joinha, ele faz com que, tendo muitos likes, as pessoas dizendo que gostaram do vídeo, esse vídeo é compartilhado com mais pessoas. Então, para que a palavra se estenda, chegue a mais pessoas e muitos possam receber aí as graças do Senhor, as vitórias, tá bom? Então, vamos comigo? Vamos analisar o livro do profeta Jonas? No capítulo 1 ainda, nós não lemos aqui o último versículo, eu deixei para ler hoje com vocês, que é o versículo 17, que diz assim: Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ou seja, Jonas estava no barco, aquela tempestade toda se levantando, e ele diz aos marinheiros: jogue-me ao mar. Ele não se arrepende, ele não mostra, ele poderia ter tido uma atitude de dizer: me levem de volta à terra seca, para eu pegar o rumo certo para a cidade de Nínive e fazer o que meu Deus mandou. Mas não, ele mais uma vez ele tenta fugir. Ele tenta fugir da presença de Deus. E ele é lançado no mar. E o que acontece? Vem um grande peixe e traga Jonas para dentro. Situação. Vamos então ler aqui o capítulo 2, que diz assim no versículo 1: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu: Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Ora, ventre aqui está dizendo o que é onde gera, É onde uma criança é gerada, no ventre. E o que é sepultura? Morte, ou seja, estava gerando, ele estava desfalecendo, ele estava realmente morrendo. E aí ele fala que ele grita, ele se lembra, de Deus, ele tem uma atitude de realmente clamar verdadeiramente. Versículo 3: Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante de teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Essa palavra aqui, águas, no hebraico, ele também é como sofrimento, aflição, angústia, ou seja, ele teve lutas ali, as águas machucando ele violentamente. Com certeza, quando o peixe também o engoliu, os dentes devem ter arranhado, devem ter machucado, ou até a própria, essa coisa de abrir a boca e fechar, Ele com certeza ele passou ali um grande sofrimento, e ele é engolido. Aqui ele deixa claramente, essa águas aqui, esse sofrimento, ele fala sobre sofrimento, sobre angústia, quando ele é engolido. Então ele tanto é lançado no mar, em meio a uma tempestade, o mar revolto devia estar quebrando, ele devia estar girando ali em meio àquela turbulência toda, e ainda vem um peixe engole, onde ele vai passar pelaquela situação dentro da boca do peixe, até chegar ao estômago. E ele vai falar que águas me cercaram até a alma. O que é a alma? É a sua mente, sua consciência. Ou seja, as águas me cercaram até a alma porque eu estava me afogando. E algas enrolaram meu pescoço, sufocamento. Ele tanto estava ali com a água, se engasgando com água, e algas apertando ali, se enrolando ao seu pescoço, à sua cabeça.
E aí, versículo 6, ele vai falar assim: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Em Mateus 12, a partir do versículo 38, diz assim: naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. É mais uma prova aqui que Jonas ele morre, ele realmente morre, assim como Cristo iria morrer por nós. Era um sinal como Cristo iria. E aqui ele vai falar que o seu clamor fez a sua vida subir da perdição. Perdição aqui é inferno, é realmente sepultura, lugar de distanciamento de Deus. Ou seja, a desobediência do profeta Jonas leva ele à perdição da sua alma. E quantos não estão assim brincando? Meu amado, isso é muito sério. Algumas pessoas confundem o que é a unção de Deus. O que acontece com algumas pessoas? Elas se sentem amados por Deus, se sentem acima, né, de bem e de mal. E não é dessa forma. O fato de sermos amados por Deus, não estamos acima do bem e do mal. Não quer dizer que podemos fazer o que quiser. E aí a pessoa pensa: daqui a pouco eu conserto, daqui a pouco eu faço o que tem que ser feito, mas agora não é o momento. Esse foi o momento de Jonas. Jonas foi parar na barriga de um peixe e ele morre, ele realmente morre e desce ao inferno. Ele fala: os ferrolhos, né, me encerraram para sempre, os ferrolhos da terra, ou seja, a morte. A morte, ele estava em prisão, ele estava num lugar ruim. Embora a unção que estava nele salvou aquelas pessoas no barco, não livrou ele de descer à sepultura, de descer ao inferno. Isso é muito sério, meu irmão querido, isso é muito sério. Tem pessoas brincando, o alerta que o Espírito Santo nos dá é que tem pessoas brincando com a obra de Deus, brincando com a unção de Deus. O rei Davi, ele não ousa tocar em Saul. Embora ele já havia sido ungido pelo profeta como rei, né, ele recebeu a unção para ser rei, ele não toca em Saul, em respeito à unção de Deus que estava sobre Saul. Ou seja, a unção de Deus é poderosa, é ela que faz a obra, é ela que ministra a palavra nos corações, que nos usa para entregar essa mensagem, essa revelação. Quem faz as curas, os milagres, é a unção de Deus. E as pessoas que às vezes estão cheias da unção, estão sendo usadas pelo poder de Deus, elas se sentem privilegiadas e acham que podem brincar com a verdade. Não se deve brincar com a verdade. Deus é soberano, Deus é amor, mas Ele é justiça e Ele não compactua com o pecado. Claro que existem prisões, cadeias, né? Nós estamos nessa carne de pecado, essa carne ela peca, sim, mesmo quando não queremos. Às vezes não queremos fazer algo e acabamos cometendo. Isso é uma situação. E existe aquelas situações onde a pessoa está presa a um tipo de pecado. Ela não consegue se soltar, ela clama e ela se sente ainda dominada. Isso é um processo de libertação que o Espírito Santo faz. A Bíblia fala que a unção quebra o jugo. Essa pessoa será liberta na caminhada dela, na perseverança dela. Deus vai libertá-la. Porém, aquele que brinca, aquele que diz eu não vou fazer, esse é o que está em perigo, porque ele está voluntariamente não aceitando o que Deus quer, a direção que Deus quer, como Jonas simplesmente foge. Não é algo que ele diz, eu não tenho forças, eu não consigo, eu não posso sozinho, me ajude, mande alguém comigo. Não, ele simplesmente se esconde de Deus, ele procura se esconder. Não tem como a gente se esconder da presença do Senhor.
Não há lugar algum oculto a Deus. Nem o mais profundo do nosso coração está oculto a Deus. Podemos esconder a coisa dos homens, mas não de Deus. E aqui, então, quando no versículo 7 ele vai falar: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Ali, naquele momento que ele está morrendo, ele clama, ele se lembra de Deus, e aquela oração chega. Vamos ver aqui o versículo 8. Diz assim: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Essas falsas vaidades aqui, ele está falando dos seus interesses. Tá? Ele está falando assim, as falsas vaidades, aquilo que o homem pensa. Ele observa as falsas vaidades deixando a misericórdia de Deus. Ou seja, Deus te mostra que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele quer que você trace um caminho, uma trajetória, e você por vaidade, ou seja, porque o seu coração está em outro lugar, está em outro canto. Você quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Isso aqui é a falsa vaidade que o profeta está dizendo. Versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele aqui reconhece que do Senhor, o Senhor era o único que poderia salvar ele naquele momento que ele estava morrendo. E ele ali, ele se lembra do que Deus mandou ele fazer, e ele fala: eu pagarei, eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Ou seja, o que era esse agradecimento? Realmente fazer o que Deus estava mandando. Ele se lembra do Senhor aqui. E ele fala: vou cumprir. 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Ou seja, quando ele faz um voto com Deus, né? Jonas faz um voto de verdadeiramente pagar, e Deus viu a intenção verdadeira do coração de Jonas. Existia uma unção, e existia algo que Deus queria fazer naquele povo em Nínive, né? E por isso, ali Deus dá uma segunda chance a Jonas, fazendo com que o peixe vomite Jonas em terra seca. Jonas ressuscita, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que de forma diferente. Jesus ressuscitou no corpo glorificado, onde ele não pode mais morrer. Mas Jonas passou pela morte, né? No seu tempo, no tempo da sua velhice, ele passou pela morte, porque ele foi ressuscitado nesse momento. O que acontece? Muitas das vezes a unção nos livra. Olha bem o que eu vou falar. A unção que há em você, te foi dada, foi derramada sobre você para um propósito, ela fica te livrando da morte, ela te livra de situações. Porém, brincar com essa unção é correr risco de pecado com a verdade de Deus. Nós devemos ter a consciência, se serve a Deus com consciência, se serve a Deus de inteiro coração. Aquilo que nós não conseguimos, nós levamos a Deus em oração, apresentamos a Ele, e Ele nos ajuda a vencer. Eu já passei por momentos difíceis. Meu primeiro mandamento com promessa foi: sai-te da casa do teu pai e da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei, e lá te farei uma grande nação. Ou seja, Deus tinha um plano para fazer uma obra grandiosa na minha vida, e ali, convivendo ali dentro da casa do meu pai, estava tendo impedimentos, estava tendo coisas que estavam me podando, impedindo. Mas para mim, aquela palavra foi dura naquele momento. Eu era muito apegada ao meu pai, que hoje já está na presença do Senhor, lá no céu. Eu era muito apegada a ele. E para mim, sair da casa dele não era algo fácil. Não era algo que eu conseguia. A minha mente era muito presa. E eu fui fugindo. Eu fugi dessa mensagem do Senhor, e eu comecei a receber repreensões que eu ainda não compreendia. E eu tentava fazer mais e mais, ele falava: você não está me agradando. E aí eu comecei a me envolver nos trabalhos da igreja que eu frequentava, e cada vez mais eu buscava novas coisas a fazer para tentar agradar o Senhor. Ele dizia: você não está me agradando. E passou-se um tempo, eu mudei daquele bairro onde eu estava e fui para outro, comecei a congregar numa nova igreja. E ali um belo dia, ouvindo uma pregação no rádio, o pregador disse: a gente pode tentar esconder as coisas, mas de Deus não. Confesse a Ele. Confesse o que você não pode fazer. Confesse aquele pecado que você gosta. E ali eu caí de joelhos, eu entendi, o Espírito Santo me trouxe à memória essa passagem, que foi o meu primeiro mandamento com promessa, e que eu não tinha condições psicológicas
para cumprir. E eu apresentei ele diante de Deus. Eu falei: Senhor, agora eu estou entendendo o que é que o Senhor estava falando, que eu não estava te agradando. E eu estava me esmerando, buscando mais e mais fazer a tua vontade. E o Senhor falava: você está louvando, você está orando, você está jejuando e você não está me agradando. Isso é muito sério. O homem não tem nada a oferecer a Deus. Nós não podemos oferecer aquilo que a gente acha que é bom. As ofertas e sacrifícios a Deus são aquilo que Ele mesmo nos dá como direção para lhe ofertar. Então, dentro daquilo que Ele fala com você e você obedece, esse é o sacrifício perfeito que nós damos a Deus. E ali eu me dobrei, chorei diante de Deus e eu falei: Senhor, agora eu estou entendendo. Eu achei que eu poderia esperar um pouco mais, que eu poderia me casar primeiro, né, fazer outros planos, mas a sua vontade é por agora, só que eu não consigo. Eu disse a Deus: Pai, eu não consigo. É mais forte do que eu. Eu não tenho forças psicológicas para sair dentro de casa e para tomar uma atitude assim. E eu apresentei ali meu coração a Deus. E Deus me ouviu, me respondeu. E o Senhor moveu essa minha saída de casa. Foi o Senhor que moveu, que mexeu tudo. Porque eu não conseguia de mim mesma. Mas eu reconheci diante dele. Ali era um pecado que estava desagradando, porque eu estava fugindo. Deus não quer que você fuja. Ele quer que você apresente seu coração sinceramente a Ele. Ele quer que você abra seu coração, que você fala. Existem pecados que a pessoa até gosta. E você deve dizer a Ele, diga humildemente: Pai, eu tenho esse pecado e eu gosto. Mas me livra. Apresente seu coração a Ele. Apresente as tuas fraquezas. Essa vaidade que ele fala aqui, os que observam as falsas vaidades, os que observam os impedimentos, os que observam as lutas, as dificuldades, esses perdem o quê? Deixam a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é o que nos dá a força para caminhar. É essa misericórdia que faz essa obra. É essa misericórdia. É essa graça. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Alguns podem dizer: você prega bem, você ora e acontece. Quem faz é o Espírito Santo. Nós somos como ferramentas. Essa obra é do Senhor Jesus. Ele veio e morreu por mim, por você. Foi Ele que se entregou na cruz do Calvário. Não havia outra pessoa que pudesse nos salvar como Ele nos salvou. Quem faz essa obra é Ele. Nós somos instrumentos, somos uma grande família. Que Ele disse: ide. Indo, faça o meu trabalho, faça a minha obra. Não temos que deixar a vaidade de lado, né? Não achar que alguma coisa é de nós mesmos, mas saber que é o Senhor que opera tudo em todos nós. Tome essa decisão hoje de fazer a vontade do Senhor. Oh, Santo Deus, abençoa quem está ouvindo essa mensagem, quem está acompanhando essa pregação. O Senhor, abençoa. Toca nesse coração, toca nessa mente. Você que entendeu essa mensagem, tome a decisão hoje. Apresente a Deus as suas causas, apresente a sua dificuldade, as suas necessidades e coloque a sua confiança no Senhor. É Ele quem opera tudo em todos, é Ele que faz essa obra. Talvez você se sinta que não tem mais jeito. Talvez você pense que Deus já se esqueceu de você. Mas Ele derramou uma unção sobre a sua vida. E essa unção é que pode salvar vidas que estão esperando para receber de você uma atitude, uma decisão que você tem que tomar. Deixe o Senhor te usar. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. O que Ele está falando com você? Talvez Ele tenha te chamado para o Evangelho. Talvez Ele tenha dito: vem e me segue. E você colocou o seu coração nas vaidades. Seja em alguma coisa que você acredita que faça e que desagrada a Deus, então você diz: não, eu vou curtir a vida. E aí um dia eu atendo, um dia eu obedecerei, um dia eu vou olhar para a palavra de Deus. Porém, Jonas não teve esse tempo, né? Ele é tragado para o fundo do mar, para o ventre de um peixe. Ou seja, ele é encerrado na morte. Muitos não têm a chance que Jonas teve,
Quantos ouvem falar hoje em ressurreição? Né? Quantos hoje têm tido uma segunda chance? Alguns têm. Tem pessoas que têm, recebem milagres tremendos, né? De realmente passar por uma situação de morte, de acidentes gravíssimos e sobreviver. Mas nem todos têm. É a nossa oportunidade. É tempo. É tempo de fazer a vontade de Deus. É tempo de nos arrepender dos maus caminhos, dos maus costumes. Deixar de falar coisas vãs. Aquilo que desagrada ao Senhor, que machuca o coração do outro. Né? De deixarmos de ser nervosos, briguentos, ciumentos. É tempo de mudar as nossas atitudes, de olhar para Deus e entender qual a vontade dele para a sua vida. Jonas tinha aqui uma missão de ir até um povo e falar àquele povo. Mas talvez a sua missão não seja essa. Talvez a sua missão seja dar um bom testemunho no seu local de trabalho, dentre a sua família, levar uma mensagem de amor a alguém, dar o seu testemunho. Deus requer de cada um, para cada um ele deu um talento. A uns ele deu mais, a outros ele deu um pouco menos. Cada um reparta segundo aquilo que Deus deu. Faça a obra de Deus. Aceita o chamado, receba hoje Jesus na sua vida. Aceita. Venha para esse reino, um reino de justiça, de paz. E Deus fará grandes coisas na sua vida. Amém? Eu quero orar com você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida através dessa mensagem. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa tão maravilhosa palavra. E eu te peço, Senhor, toca agora nesse meu irmão, nessa minha irmã, que está ouvindo essa mensagem e entendeu o que o Senhor queria falar com ela. Entendeu que ela estava fugindo daquilo que o Senhor disse, aquela direção. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro a esse coração. Senhor, transforma. Vem, Senhor amado, toca com teu poder. Oh, Santo Deus, ela está dizendo, eu não consigo sozinho. Me ajuda. Senhor, ajuda essa vida. Ajuda, Senhor amado. Toma em tuas mãos. Senhor, dá ferramentas a essa pessoa para que ela possa entender como ela deve agir. Instrui, Senhor, dá sabedoria. A sabedoria vem do alto. Abençoa, Senhor amado, a vida deste teu servo, da tua serva. Ajude-os a tomar a decisão correta, Senhor, porque essa livrará tanto a eles como aqueles que os veem. Aquele testemunho perfeito será entoado. Um testemunho, e eles pagarão os seus votos, assim como o profeta Jonas declarou: oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Aquilo que nós votamos a Ti, nos ensina a pagar, Senhor. A fazer, não esperar. Porque quando nós queremos algo de Ti, nós queremos para ontem. E quando vamos pagar alguma coisa a Ti, nós demoramos, fazemos corpo mole. Senhor, perdoa-nos. Somos falhos e pecadores. Mas, Senhor, coloque em nós o querer fazer. Nos ajuda a pagar os nossos votos, no nome santo de Jesus. Eu declaro aqui uma palavra de bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado